A história naval do Brasil começou no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil e fundaram colônias ao longo da costa. Durante a época colonial, a Marinha Portuguesa foi responsável pela defesa do território brasileiro e pela escolta de navios comerciais. Na época do Império, a Marinha Brasileira foi criada e se tornou responsável pela defesa do país. Durante as guerras mundiais, a Marinha Brasileira participou ativamente, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando navios brasileiros foram enviados para combater os submarinos alemães no Atlântico. Hoje, a Marinha Brasileira é uma das maiores do mundo e tem a missão de proteger os interesses marítimos do país. Resumo: História naval para concursos da Marinha do Brasil. Fenícios disseminaram o alfabeto. Gregos nos legaram a expressão artística e de pensamento filosófico. Romanos nos deixaram a lei e o costume da ordem e da justiça. Portugueses ligaram a Europa ao Oriente. Espanhóis ligaram o Velho e o Novo Mundo. Ingleses fizeram a Revolução Industrial. Todos foram fundadores de impérios marítimos e conheceram a importância do mar. Poder naval consiste em compor uma esquadra ou de forças navais, como núcleo, das bases navais do pessoal engajado e de vários outros elementos diretamente ligados à guerra naval. Poder marítimo engloba todos os meios navais, o poder naval, marinha mercante, o território marítimo, as indústrias subsidiárias, a vocação marítima do povo, a política governamental e outros elementos afins. Assim, toda a potencialidade marítima de um país, traduzida em termos de uso do mar, constitui o seu poder marítimo. Domínio do mar é impedir que o inimigo use suas comunicações marítimas para que não se possa prover de novos elementos que lhe facilitarão as hostilidades. Do mesmo modo, além de negar ao inimigo o uso de suas comunicações marítimas, tem-se que garantir o livre uso de suas comunicações. Quando se obtém isso, disse que se conseguiu o controle ou domínio do mar. Normalmente decide-se esse domínio do mar por uma batalha naval. Às vezes o acaso ajuda um dos contendores. Quando uma tempestade destrói a força naval, isso aconteceu muitas vezes na antiguidade e foi o que liquidou com a invencível armada. A paralisação da frota inimiga é obtida quando um dos lados, sendo mais forte, tem condições de fazer o bloqueio, isto é, impedir a esquadra adversária de sair de suas bases. Domínio do mar contrastado é quando numa área marítima, nenhum dos dois lados consegue o domínio do mar e ambos usam e tentam usar em seu proveito. As primeiras civilizações. As primeiras grandes civilizações nasceram à beira de água, fosse de rios, lagos ou mar. Nas regiões banhadas por grandes rios, que serviam tanto para fertilizar o solo como para o transporte de mercadorias e pessoas, o progresso foi naturalmente muito mais rápido e eficaz do que em áreas menos favorecidas pela natureza. Os povos marítimos de todos os povos marítimos. O que mais nos interessa por ter constituído a primeira talassocracia da história é o cretense, que habitava a ilha de Creta, hoje pertencente à Grécia. A herança dos cretenses foi recolhida pelos fenícios, que vieram a dominar não apenas o Mediterrâneo Oriental, mas todo o referido mar até o Estreito de Gibraltar. Os fenícios não se limitaram, porém, ao mar Mediterrâneo, navegaram as costas da Europa para o norte e chegaram a confrontar a África numa viagem que ficou famosa. Os fenícios foram os principais povos navegadores da antiguidade, ou pelo menos os mais conhecidos. Início do uso do mar. A primeira embarcação teria sido um simples tronco de árvore sobre o qual o homem primitivo deitava e remava com as mãos. O homem inventou também o remo, que servia tanto para impulsionar o barco, como para dar-lhe o rumo. A vela foi outra grande invenção dos povos antigos, pois permitia-lhe descansar durante as travessias mais longas. Início do comércio marítimo. Os primeiros grandes comerciantes, importadores ou exportadores de mercadorias, existiram no Egito, na Mesopotâmia e em Creta. A dificuldade em se reconstituir a história do comércio marítimo na antiguidade se deve em grande parte à tendência que tinham os povos da época de guardar segredo sobre suas rotas marítimas. O segredo era tão cuidadosamente guardado que até mesmo falsas histórias eram divulgadas para afastar possíveis rivais, como fez o almirante cartaginês Himilco, com impressionantes histórias de monstros marinhos.
Navio mercante da antiguidade. Embora os fenícios tenham sido os principais navegadores da antiguidade, a melhor descrição que temos de um navio provém dos egípcios. O navio mercante da antiguidade, de modo geral, apresentava forte calado e tinha boca relativamente larga. Por esta última característica era chamado de navio redondo. Seu meio de propulsão era a vela. Quando parado, ficava fundeado, isto é, preso ao fundo do mar por uma poita. O transporte de riquezas pelo mar deu ensejo ao surgimento da pirataria, tão antiga quanto o próprio comércio marítimo. A crescente ameaça ao comércio marítimo, contudo, só pôde efetivamente controlada pela criação de navios especiais, com grande capacidade de manobra, cujo fim era a defesa dos pouco manobreiros navios redondos. Assim surgiu o navio de guerra. Navio de guerra da antiguidade. Navio de guerra egípcio, do qual temos a melhor descrição entre os mais remotos, tinha pouca boca, o que lhe levou a ser chamado de navio comprido, pois ao contrário do mercante era bem mais estreito. O transporte de riquezas pelo mar deu ensejo ao surgimento da pirataria, tão antiga quanto o próprio comércio marítimo. A crescente ameaça ao comércio marítimo, contudo, só pode ser controlada pela criação de navios especiais com grande capacidade de manobra, cujo fim era a defesa dos poucos manobreiros navios redondos. A principal propulsão do navio de guerra era o remo. Havia uma longa fileira de remos ambos os bordos, manejados geralmente por escravos, prisioneiros ou condenados. Os navios de guerra possuíam também velas, cujos mastros eram arriados na hora da batalha para evitar que sua queda atingisse os ocupantes do navio. As velas eram usadas em travessias mais longas, longe do inimigo, a fim de poupar os remadores, e no caso de haver necessidade de bater em retirada para aumentar a velocidade de fuga, içar as velas era sinônimo de fugir. Por causa de seu fundo chato e de sua pouca resistência aos temporais, os navios de guerra não fundeavam como os mercantes, eram puxados para a terra, ficando em seco. Essa circunstância ocasionou algumas batalhas navais travadas em terra. Os navios de guerra conduziam a bordo, além do pessoal marítimo como qualquer navio, mas também os guerreiros e os remadores. Profissões marítimas. Armador era homem que preparava os navios para as viagens. O armador nem sempre era o comerciante marítimo ou proprietário do navio. Na antiguidade, porém, o mais comum era ser as três coisas ao mesmo tempo. Comandante do navio era vulgarmente chamado de capitão, era geralmente um experimentado marinheiro, resistente às intempéries, enérgico e resoluto. Marinheiro, muitas vezes iniciado a profissão à força, era geralmente um homem inculto que só conhecia bem a sua profissão. A bordo cuidava das velas, dos cabos e fazia inúmeras funções variadas. Mestre era um experimentado marinheiro cuja atribuição principal era a manobra do velame e a supervisão geral do convés. Piloto, que às vezes era o próprio capitão, seu mister era a navegação. Batalha de Salamina foi a primeira grande batalha naval da história. A arma principal do navio de guerra não o soldado que ia a bordo, mas uma protuberância colocada na proa do navio, a linha da gua chamada de esporão, arite ou rostrum. Foram os fenicios os grandes aperfeiçoadores do esporão, que passou a ser revestido de bronze, o que tornou mais temível. O ateniense Formion foi o primeiro general do mar, ou seja, o primeiro almirante. Comparação entre o mercante e o de guerra. Se compararmos o navio mercante com o navio de guerra, vemos que o mercante era lento e bojudo, já o de guerra era rápido e esguio, o que se explica por suas finalidades. Enquanto o navio mercante pretendia transportar o máximo possível de carga com o mínimo de custo operacional, o navio de guerra queria chegar mais rápido junto ao inimigo e vibrar-lhe um golpe de morte. O navio mercante tinha uma tripulação pequena, um navio de guerra levava em média 200 homens. Expansão do mar. Os povos antigos limitavam suas atividades praticamente ao mar Mediterrâneo, por isso chamavam a Idade Mídia de Idade das Trevas, devido a esse isolamento em que viviam essas comunidades, e consequentemente pela pouca circulação de ideias. Grandes invenções. O fim da Idade Média é marcado por importantes invenções, entre as quais avultam, pela sua importância para o mundo de hoje, a pólvora, pelo elemento destruidor, e a imprensa, como fator de divulgação da cultura, dos conhecimentos geográficos e na impressão da carta náutica.
Quanto à arte da navegação, deu-se um acontecimento de grande importância no século XIII, que foi a bússola, na Europa, que na época era conhecida por muitos como coisa de feiticeiro. Nos fins do século XIII, no entanto, o uso da bússola já estava generalizado na Europa para a navegação, juntamente com outros instrumentos da época. O astrolábio e a balistilha davam ao navegador um seguro conhecimento da latitude. No que diz respeito da longitude, o único meio de conhecimento era pelo caminho percorrido, o que se obtinha com grande margem de erro. Foi dos portugueses o papel principal do grande espetáculo dos descobrimentos marítimos. Suas primeiras navegações foram feitas empregando-se navio como a barcha ou barca e o barinel. Foi também os portugueses que inventaram ou melhor aperfeiçoaram um novo tipo de navio que viria a ser o mais característico dessa época, a caravela, navio mais alongado que seus antecessores a vela. Depois de explorada toda a costa africana do Atlântico, portugueses adotaram um novo tipo de navio anal, bem maior do que a caravela e capaz de navegar muito longe do litoral, mesmo com tempo hostil. Foi com esse tipo de navio que Vasco da Gama fez suas viagens às Índias. Papel de Portugal em relação à abertura do mar, o primeiro lugar cabe indiscutivelmente aos portugueses. Foram eles que por mais de 200 anos abriram novos caminhos, exploraram novas fontes de riquezas e descobriram novas terras. A descoberta da América por Colombo, a serviço da Espanha, é um caso isolado. O marco da expansão de Portugal foi após a conquista de Ceuta, em 1415. Mesmo a morte do príncipe de Henrique, chamado de navegador, em 1460, não modificou substancialmente o rumo da história. Após um curto intervalo, recomeçaram as navegações, o que mostra que o ciclo marítimo português não foi obra de um único homem. Após descobrir o extremo sul da África que muito acertadamente chamou de Cabo das Tormentas, esse nome foi mais tarde mudado para Cabo da Boa Esperança pelo rei porque dizia ele, que era a esperança de poder chegar às Índias. Viagem de Cristóvão Colombo depois de longas peregrinações e dissabores. Colombo armou sua pequena frota de 3 navios rumo às Índias, Santa Maria, a Pinta e a Nina. Tratado de Tordesilhas nada mais é que um tratado entre Espanha e Portugal feito na cidade de Tordesilhas onde os portugueses queriam conseguir convencer os espanhóis que a bula papal, Inter Coetera, era inexequível e que o melhor era fazer um tratado de limites entre os dois países. Descobrimento do Brasil. O Brasil já era conhecido dos portugueses antes de 1500 e que, por motivos políticos, o fato foi ocultado até que pudesse ser feito oficialmente o descobrimento. Navegações de outros povos. Os espanhóis só se tornaram navegadores após a viagem de Colombo. Suas viagens são feitas principalmente para a região das Antilhas, ilha essa que foi base de suas conquistas americanas. As lutas pelo domínio marítimo. A descoberta quase simultânea do caminho marítimo para as Índias e do novo continente alargou extraordinariamente as dimensões do mar. O principal eixo comercial do mundo, que até então foi o mar Mediterrâneo, passou para o Atlântico e assim permanece até hoje. Árabes x portugueses. Os portugueses, ao chegarem às tão ambicionistas Índias, encontraram um florescente comércio marítimo feito pelos árabes entre os portos hindus. A descoberta do caminho marítimo para as Índias veio arruinar definitivamente o comércio do Mediterrâneo, que vai deixar de ser o principal da história da humanidade para sempre. Só depois da abertura do Canal de Suez em 1869 é que o Mediterrâneo recupera uma parte da sua importância. Afonso Albuquerque, considerado o maior conquistador luso, continuou a obra de conquista em 1515. Os portugueses dominavam todos os mares do Oriente. Portugueses x holandeses. O Tratado de Westfalia em 1648 reconheceu definitivamente a independência dos Países Baixos. Holandeses x ingleses. A primeira guerra entre esses dois países durou 2 anos e o principal encontro foi chamada de Batalha dos 3 Dias, um encontro indeciso em que os ingleses levaram vantagem mas os holandeses conseguiram salvar maior parte do comboio que protegiam na ocasião. Na batalha morreu o grande almirante holandês Martin Tromp, o homem que, diz a lenda, usava uma vassoura no alto do mastro para varrer dos mares os navios inimigos. Batalha dos 4 Dias foi a principal ação da Segunda Guerra entre holandeses e ingleses, onde os holandeses venceram.
5 anos de paz se seguiram e finalmente iniciou a terceira e a última entre os dois países. A França, que havia auxiliado a Holanda na guerra anterior, aliou-se à Inglaterra, e com isso os holandeses tiveram que negociar a paz. Dessas guerras a Inglaterra saiu engrandecida e dali em diante, veio a tornar-se a maior potência marítima do mundo. Pirataria. Sabemos que a pirataria é tão velha quanto a história. Em nenhuma outra época a pirataria foi tão importante como no período que se seguiu às grandes descobertas, especialmente no Atlântico Norte. A descoberta da América e de seus tesouros astecas e incas, a princípio, e a exploração das minas de ouro e prata logo a seguir, fizeram dos navios mercantes espanhóis os mais visados pelos ladrões dos mares. Na região das Antilhas, os piratas mais famosos foram os franceses. Aos franceses seguiam os ingleses, holandeses e portugueses. Essa indicação de nacionalidade é apenas uma orientação do leitos, pois o pirata, a rigor, não tinha nacionalidade juridicamente reconhecida, era um marginal em todos os sentidos. O pirata geralmente agia sozinho, isto é, num só navio. Muitas vezes, porém, juntavam-se 2 ou 3 para melhorar a eficiência de seus ataques. No século XVIII, a pirataria entrou em decadência porque os prejuízos que estavam causando ao comércio marítimo internacional eram tão grandes que todas as nações começaram a combate-las sem tréguas. O último reduto da pirataria ocidental foi o mar Mediterrâneo, onde ela nasceu. O corsário não se confunde com o pirata, trata-se de navio que ataca a navegação mercante do inimigo e tanto pode ser um navio de guerra como um mercante armado, neste último pode ser mantido pelo governo, onde ele dá carta de corso. Do ponto de vista do direito internacional, o corsário é um combatente regular. O corso tem sua origem na Idade Média, mas só se tornou importante na Idade Moderna. A maior vítima dos corsários foi a Espanha, porque era muito vulnerável na navegação marítima. O mais famoso corsário foi o inglês Francisco Drake. Incursões e invasões estrangeiras no Brasil. As incursões de contrabandistas nas costas brasileiras começaram logo após o descobrimento de 1500, foram principalmente os franceses, que aproveitando-se do pouco interesse inicial de Portugal pela Nova Terra, pois os lusos estavam preocupados inicialmente apenas com as ricas Índias. Mao Tse-tung foi considerado por muitos como o pai das guerrilhas. Poder marítimo e poder terrestre. No que diz a respeito de potências marítimas e terrestres, França e Inglaterra foram chamados pelos ingleses de luta entre o elefante, poder terrestre, França, e a baleia, poder marítimo, Inglaterra. Hashtag falando de história naval, podemos resumir a história do poder marítimo em uma nação Inglaterra. Hashtag. A história do poder marítimo em uma nação, a Inglaterra, se faz em função de espetaculares circunstâncias que a cercaram, junto com o mar, durante toda a história. A Inglaterra viveu do mar e para o mar. A sua grandeza está intimamente relacionada com esse elemento. Certamente nenhuma outra nação foi tão insulada e tão imperial como a Inglaterra, e tudo fundamentou-se no mar. Invencível armada. Finalmente, em julho de 1588, a grande armada espanhola faz-se ao mar com 124 navios para enfrentar a Inglaterra. Manobrando com superioridade e evitando de toda forma a abordagem, em que levariam à desvantagem os ingleses, impediram o êxito dos espanhóis. Não houve nenhuma grande batalha, e sim diversos encontros indecisos. Já de regresso, a grande armada perdeu cerca de metade de seus navios, por tempestades, afundando no Atlântico ou caindo sobre rochedos costeiros. Historiadores reconheceram que o catastrófico fracasso da armada marcou o início do declínio da Espanha. Desafio da França. França e Inglaterra vieram a se encontrar no final do século XVII como duas potências econômicas. Suas disputas se estenderam por 7 guerras sucessivas em mais de 100 anos. Guerra da Sucessão da Inglaterra. Guerra da Sucessão da Espanha. Guerra da Sucessão da Áustria. Guerra dos 7 Anos. Guerra da Revolução Americana. Guerra da Revolução Francesa. Guerra do Império Napoleônico. Política imperial no mar. As guerras da Sucessão da Áustria, dos 7 Anos e da Revolução Americana foram de expansão ou de defesa da Grã-Bretanha.
Especialmente na Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, a Grã-Bretanha, sob direção de um grande político e estrategista, Guilherme Pitt, marchou para a conquista do que se tornou mais tarde o maior império colonial do mundo. Para alcançar seus propósitos, os britânicos contaram com dois elementos fundamentais: marinha e dinheiro. Estratégia periférica era agir sempre na periferia do inimigo, nunca diretamente sobre ele. Isto é o que também se chama estratégia indireta. A Marinha Britânica, Royal Navy, foi o grande instrumento de conquista do Império Colonial. A Guerra de Corso é a guerra do mais fraco do mar, a história assim o demonstra, é meio eficiente contra as rotas comerciais do inimigo, quando estas não podem ser ameaçadas pela força regulares, é empregada, enfim, quando não se pode obter decisivamente o domínio do mar. As três grandes revoluções do século XVIII. Revolução Americana. Revolução Francesa. Revolução Industrial. A Revolução Francesa teve seu estopim aceso em 14 de julho de 1789 com a tomada da famosa prisão de Bastilha, em Paris, feita por populares. Foi um movimento da maior envergadura, com consequências mundiais, cujo lema encerrava uma filosofia: liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Americana e a Revolução Francesa formam, junto com a Revolução Industrial, o tripé. As modificações e as ideias novas introduzidas com esses processos históricos refletem até hoje em nossa estrutura social e econômica. Marinha do Brasil no reinado de Dom Pedro I, o príncipe regente, regressando de Santos em 7 de setembro de 1822, ao inteirar-se do teor dos despachos de Lisboa, decidiu-se a patrocinar a independência do Brasil, às margens do arroio Ipiranga. Esses despachos haviam chegado pelo navio Três Corações. Primeira esquadra brasileira oriundos da Royal Navy, oficiais como Taylor e Grenfell, assumiu a primeira esquadra brasileira. Em 3 de abril de 1823, a nau-capitania Dom Pedro I partiu do Rio de Janeiro, rumo à Bahia, acompanhada da fragata Ipiranga e pelas corvetas Maria da Glória e Liberal. Essa pequena esquadra foi reforçada pela fragata Niterói, comandada por João Taylor, e na qual estava embarcado Joaquim Marques Lisboa, o futuro Marques de Tamandaré. Como se constitui a Marinha do Brasil? José Bonifácio de Andrada e Silva foi o grande artífice da Marinha do Brasil. Com sua visão de estadista, percebeu claramente um grave problema: havia focos rebeldes à independência, cuja ação poderia levar à separação de partes até então integrantes do território do antigo Reino do Brasil. A única coisa para o caso era o emprego da Força Armada, a fim de eliminar as reações ao surgimento do novo Estado independente. Os principais focos de rebeldes eram na Bahia, Maranhão, Grão-Pará e a Cisplatina no extremo sul. Deslocar tropas pelo interior não seria a melhor decisão, e talvez impossível. A única forma seria pelo mar. O mar não apenas para como vias para forças terrestres, mas também para forças navais. Não havia ainda, porém, força naval brasileira em condições de realizar a missão necessária. Era preciso obter uma. Os portugueses haviam deixado por aqui algumas naus e outros navios. O imperador Dom Pedro I comprou um navio, o Brigue Caboclo. Reflexos da Revolução Industrial. Surge uma nova força no século XVIII. Francis Denis Papin tentou adaptar um engenho a vapor num barco. Mais tarde, Jaime Watt construiu a primeira máquina a vapor. O Brasil foi dos primeiros países a compreender a importância do navio a vapor. Já em 1826, o Marquês de Barbacena obteve concessão para estabelecer uma linha regular de navegação a vapor no Reconcano Baiano. Em 1838, 2 navios a vapor atravessaram o Oceano Atlântico da Europa para a América do Norte. Primeiro foi o Sirius a Nova York, inaugurando a travessia oceânica de passageiros. Logo em seguida chegou a Nova York o segundo Great Western. Estava começando uma nova era para os navios a vapor transatlântico. O navio a vapor precisava de estoques de carvão para as suas viagens. Isto exigia paióis de armazenamento, o que diminuía o espaço útil do navio para a carga. O espaço ocupado pelas máquinas também reduzia o volume útil para as mercadorias. Essas foram as duas grandes objeções que se levantaram contra os navios a vapor para a marinha mercante.
Os grandes navios. O maior e mais revolucionário de todos os navios a vapor do século XIX foi o Great Eastern, construído por Brumel, que foi um fiasco. Após ser lançado ao mar, viu-se que se balançava demais, não servindo para o transporte de passageiros. Seu construtor morreu de desgosto e o navio acabou servindo como lançador de cabos submarinos. Em 1939, o Queen Elizabeth, da Cunard, assombrou o mundo com seus 343 metros de comprimento e 83 t. Este navio haveria de tornar-se o Fita Azul. Vela X vapor. A Marinha de Guerra sempre foi conservadora. Napoleão já se queixava de seus almirantes, porque estes dificilmente aceitavam qualquer ideia de inovação. Essa peculiaridade dos homens do mar, particularmente dos que lutam no mar, dificultou ainda mais a adoção do vapor nos navios de guerra. O Brasil adquiriu na Grã-Bretanha, em 1825, a primeira unidade a vapor da sua marinha de guerra, a barca Correio Imperial, um navio auxiliar. Em dezembro de 1847, foi lançado ao mar na Inglaterra o primeiro navio de combate a vapor que o Brasil teve, a fragata Dom Afonso, com rodas laterias. Em 1850, a França lançou ao mar a primeira belonave movida a hélice, o Napoleon, e em 1852, os ingleses lançaram o Agamemnon, também a hélice. A Guerra de Crimeia mostrou que os navios a vapor eram superiores aos navios de pano. Nessa mesma guerra apareceu uma grande novidade: navio dotado de couraça. Os navios encouraçados. Para tomar o forte de Quimburra, Napoleão mandou construir 5 baterias dotadas de couraças, Lave, Tonante e Devastation. Em 1859 os franceses lançaram ao mar a fragata Gloire, de madeira mais dotada de couraça. Foi então na Guerra de Sucessão dos Estados Unidos da América que se firmou a importância do navio encouraçado. No combate de Hampton Roads mostrou a superioridade dos navios de couraça em relação aos navios de madeira. O navio novo Federal Monitor viria a consagrar a torre giratória e deu o nome a toda a classe de navios ainda existente que teve pleno uso na Guerra do Vietnã. No Brasil, a última grande batalha naval com navios de madeira foi a do Riachuelo, em 1865. Esta também foi a primeira batalha no mundo em que só se usou vapor. O navio encouraçado fez sua primeira aparição durante a Guerra do Paraguai. O primeiro navio dotado de couraça que possuímos foi a Corveta Brasil. Durante a Guerra do Paraguai chegamos a possuir 17 navios encouraçados, dos quais 6 monitores, além de corvetas e fragatas. Novas armas e novas táticas. Ao mesmo tempo que se aperfeiçoavam os recursos defensivos do navios, progrediram os meios ofensivos. O projétil passou a ser explosivo, que desgraçava definitivamente os navios de madeira, como o que aconteceu com os navios turcos, impiedosamente destruídos pelos russos na Batalha da Sinopse 1853. Tal preocupação com os navios, que as couraças cresceram exageradamente de espessura. Isso as tornou impenetráveis para os projetil, pois o desenvolvimento do canhão não alcançou recursos capazes de fazer a penetração de tais peças de ferro. Assim apareceu, ou melhor, reapareceu uma arma antiga, o esporão. O esporão veio modificar radicalmente a tática naval, que passou a ser de abauroamento, como 2000 anos antes. Somente com o advento da artilharia pesada nos fins do século XIX, é que o canhão retomou seu lugar na tática naval. Isso se deu particularmente a partir de 1905 na Batalha de Tsushima. Sobre as águas também surgiram novas armas ou táticas. Outra grande novidade da Revolução Industrial na Marinha de Guerra foi o advento do submarino, surgindo já na Guerra da Revolução Americana. Foi o submarino Roland, adotado pela Marinha Norte-Americana, em 1900, devido ao construtor John P. Roland é tido geralmente como o protótipo do submarino moderno. No Brasil, nossos primeiros submarinos vieram em 1913, construídos na Itália, os famosos classe F, F1, F3 e F5. Os principais conflitos do século XIX. Nos Estados Unidos sobreveio uma grande crise em torno da economia industrializada e da economia rural que culminou na Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Acabava a Guerra de Secessão e começava na América do Sul o longo e custoso conflito, o maior da história do Brasil,
a Guerra do Paraguai, e como na Guerra de Secessão os rios tiveram grande valor estratégico. Os navios a vapor, o casco de ferro e a couraça foram a eloquente representação da Revolução Industrial na Guerra do Paraguai. O crescimento da propulsão industrial, que passou a dimensionar a economia dos países desenvolvidos, trouxe uma exigência nova, a rápida expansão dos mercados consumidores e a busca de novas fontes de matérias-primas. Foi exatamente isso que levou os Estados Unidos e os países da Europa a uma estranha competição, a grande e desenfreada corrida colonial, do fim do século XIX e do início do século XX. A corrida colonial. Europeus e norte-americanos puseram-se em campo para rapidamente estenderam suas influências e até mesmo hastearem suas bandeiras nas áreas que existissem sobre a Terra. A primeira investida norte-americana fez-se sobre o Japão, em 1853. Nesse ano, uma força naval norte-americana, sob o comando do Comodoro Matheus Calbrante Perry, obrigou o Japão a sair de seu tradicional isolamento, assinando, sob ameaça dos canhões, um tratado de comércio com os Estados Unidos. A demonstração de que os norte-americanos estavam em condições de intervirem na defesa de seus interesses em qualquer parte do mundo fez-se com o cruzeiro de uma esquadra de 16 encouraçados de alta qualidade da US Navy em volta ao mundo em de 1907 a 1909. A Grã-Bretanha e a França estenderam seus impérios coloniais na África do Sul e na Ásia. A Alemanha e a Itália, ocupadas desde a década de 1860 em preparar sua unificação, chegaram atrasadas à corrida colonial. Isso deu margem a grandes conflitos diplomáticos que quase resultaram em uma guerra, como foi o caso do Marrocos. Instrumentos da corrida colonial. A corrida colonial despertou nas potências concorrentes um grande desenvolvimento das armas e das técnicas militares. Batalha de Tsushima. A corrida colonial redundou numa corrida armamentista, pois foi como dito acima, a conquista de novas áreas geográficas, fez-se muito mais pela força do que pela persuasão. Foi o começo do século XX que trouxe o orgulho das esquadras. Secretamente concebido a Grã-Bretanha, lançou ao mar em 1906 o Dreadnought, encouraçado que tornou imediatamente obsoleto todos os demais encouraçados que não eram de sua classe. O Dreadnought revolucionou tanto as marinhas de guerra, assim como o monitor norte-americano, deu nome a um tipo de navio, passando a ser também substantivo comum. O Brasil também acompanhou o grande progresso dos navios de linha, recebendo em 1909 e 1910 os Dreadnoughts Minas Gerais e São Paulo. Os dois grandes conflitos mundiais. Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, como ficou logo conhecida, essa guerra não foi apenas fruto da corrida colonial, mas o desenvolvimento de todas as divergências internacionais do século XIX. Estratégias oponentes. A Grã-Bretanha precavera-se com a maior esquadra do mundo. A Alemanha com o melhor e maior exército. A guerra contra a navegação mercante. O grande revés experimentado pelos aliados com a campanha de Constantinopla, como também ficou conhecida a campanha de Dardanelos. Ao começar a Primeira Guerra, os ingleses tinham 64 submarinos, os franceses 73 e os alemães 23. Quando a guerra terminou, os alemães haviam construído mais de 800 submarinos, o que mostra a importância que deram a este tipo de navio. Como os submarinos estavam acabando com os navios inimigos, foi introduzido um novo método, o uso do comboio como medida geral a ser adotada para o trafego marítimo durante a guerra. O comboio foi a salvação do trafego marítimo inglês. Todas as outras contramedidas mostraram-se fracas em comparação a esta. Depois de usarem minas, redes, hidrofone, mercantes armados, navios armadilha, quickships, carga de profundidade e comboio, tudo contra o submarino, apareceu a grande novidade da época, o avião, também usado em larga escala na proteção à navegação mercante. O Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil não se alinhava entre potências capazes de influir nos negócios europeus. Sequer tinha uma frota mercante significativa a ponto de preocupar seriamente as autoridades federais com a navegação nos mares. Em 1917, na campanha submarina irrestrita, os Estados Unidos entraram na guerra. O Brasil instituiu a neutralidade até que,
levado pelo afundamento de 3 navios mercantes nossos, o governo declarou-se em estado de guerra com as potências centrais e seus aliados. Era 25 de outubro de 1917. Em 7 de maio os primeiros navios suspenderam, seguidos depois de outros que vieram a formar juntos a divisão naval em operações de guerra, DOG, comandada pelo vice-almirante Pedro Marques de Fronte. No total eram 8 navios, 2 cruzadores, Rio Grande do Sul e o Bahia, 4 contratorpedeiros, Piauí, Praiba, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, um tender Belmont e um rebocador Laurindo Pita. O fim da guerra assinalou também o começo do declínio inglês, e dali a 2 décadas a Royal Navy deixaria de ser a maior do mundo, sendo mais tarde superada pela Marinha Norte-Americana, a US Navy, correspondendo esta ao crescimento impressionante dos Estados Unidos. O período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial trouxe grandes alterações ao mundo. A guerra debilitaria economias nacionais. A antiga supremacia britânica estava abalada, novas forças emergiam no cenário mundial. Os norte-americanos haviam desembarcado pela primeira vez na Europa em missão de guerra. Segunda Guerra Mundial. Era o caminho natural de tantos desentendimentos. Disse-á mais tarde que aquele conflito foi uma continuação do primeiro. Uma diferença era fundamental: a guerra de 1914 estava calçada intimamente sobre a feroz concorrência internacional, em termos puramente econômicos. Quase tudo girava em torno de acirrada disputa de mercados, no que a Alemanha foi a grande concorrente da Grã-Bretanha. Era o grande finale da corrida colonial. Em 1939, embora persistissem motivos econômicos, sobretudo geopolíticos, havia indisfarçável e até gritante acento ideopolítico na contenda. A exacerbação de características de raça, o desejo de vingança e a subestimação da capacidade de outros povos estavam mesclados com os demais motivos que levaram a Alemanha à enorme guerra. Estratégia da Alemanha. Hitler pusera a Alemanha sem grandes opções estratégicas ao romper-se ao conflito. Mais uma vez era ela uma potência continental. Como na primeira suas redes estradas de ferro, a melhor e a maior da Europa, lhe garantia excelentes condições para ocupar a posição interior, a Alemanha de 1939 estava magnificamente preparada para uma guerra terrestre. Se a guerra fosse realmente iminente, a Alemanha trataria de prover de elementos capazes de realizar a guerra de corso, sempre a do mais fraco no mar, empregando submarinos, cruzadores, navios mineiros e navios de defesa costeira. Era tudo o que se poderia fazer em pouco tempo. Sendo assim, a Alemanha apenas adotou uma tímida guerra no mar, a do corso. Ela tentou, por todos os meios disponíveis, usando até mercantes armados para arruinar o tráfego marítimo da Grã-Bretanha e de seus aliados. A conduta estratégica alemã foi substancialmente a mesma da Primeira Guerra, a guerra submarina. Estratégia da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha mais uma vez apelou para seu poder marítimo, como na Primeira Guerra para ela eram vitais as linhas de comunicações no mar. Dessa vez, porém, o inimigo era muito mais fraco no mar. Os britânicos aliados dos franceses desembarcaram no continente europeu. A Grã-Bretanha estava só, enquanto um novo inimigo surgia aproveitando-se da desgraça da França, a Itália. Embora sem ser grande potência militar, a Itália tinha uma boa marinha de guerra, com navios modernos e oficiais competentes. Restava a Hitler uma alternativa para destruir a Grã-Bretanha, a invasão, já que não podia derrotar em seu elemento. Os alemães cuidaram de planejar a grande Operação Leal Marinho, Sea Lion, para desembarcarem nas Ilhas Britânicas. A Campanha do Atlântico. Os alemães, reconhecendo a impossibilidade de uma guerra regular sobre as águas, adotaram definitivamente a guerra submarina como linha de ação. Os submarinos alemães espalharam-se por todo o Atlântico, chegando até as costas brasileiras, onde torpedariam navios nossos, o que resultou em estado de beligerância entre o Brasil e os países do eixo Berlim-Roma. Embora eficaz, o sistema de comboios era mais vulnerável que na Primeira Guerra Mundial, devido aos novos recursos com que contava a guerra sob as águas. O índice de afundamentos era maior onde não chegava proteção aérea e navegação. Mesmo depois da entrada dos Estados Unidos na guerra,
com a utilização de bases em ambas as margens do Atlântico, na Groenlândia e nas ilhas do Cabo Verde, persistia uma grande área ao norte daquele oceano, conhecida como Black Pit, onde não alcançava cobertura aérea aos comboios. Foi uma invenção norte-americana que liquidou com o Black Pit, o navio aeródromo de escolta, dos quais os Estados Unidos construíram nada menos que 121 unidades durante o conflito. Tais navios faziam a cobertura aérea próxima ao comboio, integrando sua escolta. Com eles organizaram-se os grupos de caça e destruição que reduziram consideravelmente os efeitos dos submarinos inimigos. Tais dados motivaram a crer da importância das comunicações marítimas e na necessidade de protegi-las. Daí a relevância do controle do tráfego marítimo. Foi dentro de todo esse esquema, na defesa da navegação mercante dos aliados, que se empenhou a Marinha do Brasil na campanha do Atlântico. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. A posição do Brasil era extremamente importante para os aliados na defesa do tráfego marítimo. A ameaça era essencialmente submarina e a missão haveria de ser primordialmente a de proteção dos comboios e de defesa da costa. Para isso a Marinha precisava contar com navios de escolta e navios de defesa costeira. O programa de renovação que teve seu início oficial em 11 de junho de 1936, com o batimento da quilha do Monitor Parnaíba, constituiu notável empreendimento em que se empenhou a administração do ministro da Marinha. Peculiaridades do Teatro do Pacífico. Por sua imensidão, o Oceano Pacífico trouxe dificuldades nunca antes enfrentadas pelas marinhas nas guerras navais. A mais característica de todas elas foi o apoio a ser dado às esquadras em tão longas distâncias, fora de suas bases. A solução norte-americana foi a criação do Trem da Esquadra, isto é, um grupo de navios portadores de sobressalentes, combustíveis, oficinas especializadas para reparos. O outro aspecto marcante da Guerra do Pacífico foi a afirmação do navio aeródromo como navio capital, logo após a Batalha de Midway em 1942. A terra venceu-se pela terra. O mar venceu-se pelo mar. Argumentava-se com razão que dois foram as causas principais da derrota alemã, a guerra em duas frentes e a falta de uma marinha poderosa. O primeiro caso, entretanto, liga-se à própria geopolítica alemã, como visto antes. O segundo caso deve-se à negligência e ao pouco caso dos que, exclusivamente voltados para a terra, não têm a verdadeira dimensão do pode significar o mar. A política brasileira no pós-guerra. O que cabia de imediato à Marinha do Brasil era promover a desmobilização das bases navais que haviam apoiado a escolta de comboios envolvendo a navegação. Do lado eufórico da reformulação das grandes diretivas mundiais em 1945, fundava-se a Organização das Nações Unidas que iria a Nova York, desempenhar a papel outrora criado para a Liga das Nações, em Genebra. A política marítima brasileira, fazendo o balanço entre as perdas humanas e materiais de suas unidades navais e mercantes e levando em conta a experiência adquirida participando de novas formas de luta no mar, teria, inevitavelmente, que reformular suas diretivas. A desmobilização política brasileira consolidou-se com a nova Constituição de 1946. O quase conflito de Letícia que alijou o Equador das fronteiras do Brasil, harmonizado em grande parte pela diplomacia brasileira, com a presença da unidade de poder marítimo brasileiro nas proximidades da área contestada. Nos Estados Unidos da América, o presidente Harry Truman promovia a criação de uma força ocidental para se opor ao clima gerado pela Guerra Fria, surgindo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Uma nova política em relação aos países latino-americanos era instituída incentivando o Congressamento Pan-Americano, do qual resultou a criação da Organização dos Estados Americanos, OEA. Nesse plano, entre as medidas de interesse direto da política marítima, situava-se a construção de uma série de petroleiros que iriam formar a Frota Nacional de Petroleiros, FRONAP. O desenvolvimento das forças aéreas durante a Segunda Guerra Mundial deu um grande impulso à construção aeronáutica mundial. Com o propósito de criar condições para eliminar obstáculos ao fluxo de investimentos, públicos e particulares, estrangeiros e nacionais, necessários para promover o desenvolvimento econômico do país, foi assinado em dezembro de 1950, um acordo entre os governos brasileiros e norte-americanos, organizando uma comissão mista Brasil-Estados Unidos, CONBEU,
para o desenvolvimento econômico, a fim de executar estudos e apresentar sugestões necessárias aos propósitos do acordo. Leitura. Depois da Segunda Guerra Mundial, as marinhas de guerra sofreram rápidas transformações e seu futuro ainda hoje é incerto. A Grã-Bretanha, que era a senhora dos mares, já só nos aparece em 3 graus lugar, depois dos Estados Unidos, que estão à cabeça com grande avanço, e da União Soviética. A natureza e a função do navio de guerra evoluíram igualmente. Desde que a artilharia clássica perdeu sua importância, o encouraçado cedeu lugar ao navio aeródromo. Cruzadores, contra-torpedeiros e unidades menores dependem atualmente do navio aeródromo. Os russos não têm navio aeródromo, mas possuem a maior frota de submarinos do mundo, compreendendo vários de propulsão nuclear. Os Estados Unidos, no entanto, mantém-se à frente no que diz a respeito de submarinos atômicos. O primeiro submarino nuclear foi o Nautilus, lançado ao mar em 1954, criado pelo almirante Iman Rockefeller. Na Europa, onde as estradas eram boas, a navegação a vapor progrediu mais lentamente. O veleiro mais rápido e certamente o mais belo de todos os tempos foi o FLYNG Cloud, de Donald M. Seca, construído em 1851. Quanto ao seu Great Republic, de 108 metros de comprimento, foi provavelmente a maior unidade jamais construída em madeira. As primeiras companhias de navegação a vapor foi a Cunard Line, inaugurada em 1840 por Samuel Cunard. A Guerra da Crimea tinha posto em foco a superioridade das marinhas a vapor e das embarcações couraçadas. Foi no combate entre navios Merrimack ou Virgínia, sulista, e Monitor, nortista, em 1862 durante a Guerra de Secessão que foram mostradas as vantagens do navio couraçado.